Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim. Nós vamos falar do impacto do exercício físico na saúde mental. Dr. Rodrigo Gibim, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Depois de uma semana sem a sua presença, foi para um casamento lá no Mato Grosso do Sul, é isso? Na verdade, eu fui visitar o pré-casamento, né? Fui receber o convite de padrinho. Entendi. Que legal. Fui visitar um grande amigo meu, um cardiologista que mudou para lá recentemente, para Campo Grande. Eu fui visitá-lo para formalizar o convite de apadrinhar o casamento. Ai, gente, ver que é mesmo. Quase Vamos isso. lá, vamos tentar convencer do contrário. Quase isso. Eu olho os padrinhos e falo, olha, tem certeza, vamos conversar melhor. É isso? Pensa bem. Isso não tinha no nosso tempo, né, Márcio? Não tinha isso. Ou casa ou não casa. Casa ou não casa. Não fica enrolando, moça, não. Bom, são 7h42. Doutor Rodrigo Gibim, esse tema é um tema bastante importante, né? O impacto do exercício físico na saúde mental. Como é que as pessoas tratam esse tema, doutor? Hoje a gente já tem uma base muito sólida para considerar benefícios diretos do exercício físico em melhora da saúde mental global, tanto do ponto de vista de saúde cognitiva, né? Qualidade do pensamento, memória, controle de sintomas depressivos, tanto com evitar a progressão ou, enfim, tirar os fatores preponderantemente genéticos do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, né? Então, essa possibilidade ou essa possível interferência do exercício físico em efeitos positivos da saúde mental, elas vêm sendo estudadas, né, com bastante subsídio, estudos grandes, clínicos, que fazem com que a gente use o exercício físico dentro do contexto da fisiologia clínica do exercício como uma ferramenta importante no tratamento primário ou adjuvante de sintomas mentais, assim, ou para doença mental de uma maneira geral. E isso comprovadamente já existe mesmo, né? Já existe. Por essa possível associação de melhoras, né, cognitivas, particularmente no tratamento da depressão, né, que tem sido muito falado atualmente, foi feito um estudo grande, publicado no British Journal of Medicine, né, que é uma revista bastante robusta do ponto de vista de indexação científica, né? Um estudo foi feito com 14 mil pessoas, comparando a intervenção exercício físico e quais modalidades de exercício físico teriam um benefício adicional na saúde mental de pacientes com sintomas de depressão, comparando com os tratamentos padrão, em associação ou não aos tratamentos padrão, por exemplo, a farmacoterapia, né, os medicamentos e a psicoterapia, tá? E mostrando uma boa eficiência, uma boa eficácia do exercício físico como tratamento primário e adjuvante dos tratamentos convencionais nos sintomas depressivos. E quando acontece de uma outra forma? Por exemplo, nós tivemos recentemente a Simone Biles, né, uma ginástica de alto rendimento, campeoníssima, que de repente se afastou porque ela entrou em depressão. Né? Mas aí são outros fatores, né, Márcio? Na verdade, não é o exercício desencadeando o sintoma. É o contexto da saúde cognitiva do atleta interferindo no sintoma, né? Então, a gente sempre tem que considerar, eu já falei algumas questões disso, mas outros tipos de sobrecarga, tá? Mas a gente sempre tem que considerar a saúde do atleta como uma sobrecarga, a carga de treinamento, né? Que seria uma carga interna e a carga externa, né? Isso envolve fatores biomecânicos, fatores ortopédicos, músculo-esqueléticos e tal, mas também interfere os fatores socioambientais do atleta. Então, o que a gente tem que considerar? No alto rendimento, existe a cobrança do patrocinador, existe a cobrança pelo status de se manter no pico, existe uma relação bastante significativa que é treinador-atleta, tá? E aí entram essas questões, por exemplo, do treinador assediador, seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista moral, né? Quer dizer, então existe esse tipo de troca. E tudo isso vai interferir na saúde mental do atleta, né? Então, não é que o exercício passa a ser um fator direto de sobrecarga, mas o contexto envolvendo isso, né, em termos de financeiro, cobrança, autocobrança, né, o compromisso de performance,
a relação atleta-treinador interfere na saúde cognitiva do atleta, particularmente no alto rendimento. E de repente, essa cobrança... Nós entrevistamos agora há pouco aqui uma atleta botucatuense que mora em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com 13 anos, é uma triatleta que está se destacando e tudo mais. E eu conversei com os pais dela antes dessa entrevista, realmente deixa a coisa transcorrer naturalmente, jamais cobraria. Isso é fundamental, né, doutor? Que a pessoa tenha o seu desempenho de forma natural. Se de repente ela, não quero mais, acabou, não tem importância, sem cobrança, né? Seria A o teoria contexto seria... ideal, mas é óbvio que isso não acontece, né? Na teoria é lindo, né? Na teoria é lindo, mas imagine essa situação, né? Dessa criança crescendo nesse contexto. É uma criança, Claro. certo? Crescendo nesse contexto. Então, óbvio que ela já desenvolveu um padrão de autocobrança. Óbvio que essa família, por mais que tenha essa cisão, essa separação em termos de cobrança, se é uma família que, né, não estou falando do caso particular dela, mas se é uma família que desenvolve uma certa dependência financeira da progressão da carreira do atleta, isso é refletido, porque indiretamente, né, é o que acontece no futebol, né? Se aposta todas as moedas em um bom contrato, em uma boa saúde financeira, a família acaba ficando dependente daquilo. No menino, Que né? é a fala do atleta. Meu sonho é a casa pro meu pai, É é não isso sei o que lá e tal. Então, mais ou menos, né? O que seria o significativo? Não só esse apoio da família, mas, obviamente, um acompanhamento psicológico dessa criança, em todas as fases dessa progressão, entendendo sim que ela pode abrir mão disso, entendendo sim que ela não tem amarras financeiras em relação a isso, que ela precisa ter uma progressão em carreira extra essa progressão atlética, né? Que isso pode ser interrompido, né? Então, o que a gente vê em termos de sobrecarga mental, voltando nessa situação, são essas amarras da especialização precoce, né? Por exemplo, eu falei isso quando a gente falou de exercício físico na infância. Nos Estados Unidos isso é muito comum. O sujeito conseguiu acesso à universidade pelo esporte universitário. Tá? Então, embora tenha um trabalho amplo de difusão de conhecimento corporal, de trabalho de modalidades e tal, é óbvio que explorar um desenvolvimento precoce de uma modalidade onde o cara se desponte garante que ele tenha, por exemplo, um acesso, sei lá, ao basquete universitário e consiga o seu acesso à universidade, né, uma boa universidade norte-americana. E esse sujeito, possivelmente, ele não vai desenvolver uma carreira atlética, porque ele está mais sujeito à lesão, mais sujeito à cobrança, né? Mais sujeito a, com perdão da palavra, encher o saco daquilo lá, porque ele faz aquilo desde muito cedo, muito especializadamente, né? Que é o problema da especialização precoce quando se desponta um grande talento. Né? Então, isso é muito importante, ter esse trabalho mental, esse trabalho de aporte psicológico para que haja efetivamente um desenvolvimento completo dessa criança e que não tenha essas amarras, por exemplo, como aconteceu com a Simone Biles, no meio da Olimpíada ela se vê amarrada na necessidade da performance, na necessidade do resultado, na necessidade de ser uma mega campeã olímpica, uma mega medalhista, de quebrar os recordes, né? Então deixa de ser aquela coisa reflexo de um trabalho prolongado e passa a ser aquela coisa de cobrança, né? De necessidade, de provação, né? E aí acaba fundindo mesmo o processo mental ali. Mas sem falar do exercício como profissão, digamos assim, né? A gente sabe que o exercício ele pode funcionar como... A prática do exercício pode funcionar como uma prevenção para doenças mentais, digamos Fato. assim. Mas para quem já tem um quadro de depressão, por exemplo, começar a fazer um exercício é como inserir um medicamento mais saudável? Sim, pode ser diretamente visto como o medicamento e incrementar a função dos medicamentos convencionais, tá? Esse mesmo estudo que eu citei, ele fez essa analogia, né? Então, o exercício físico, a repetição do processo do estresse, digamos assim, do exercício físico, que entra no contexto de treinamento, faz com que hajam adaptações corporais que aumentam o aporte de fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente o afluxo de nutrientes para o cérebro, né? E aí tem, obviamente, alguns neurotransmissores, alguns mediadores químicos lá do nosso sistema nervoso central,
que vão ser aumentados nesse processo. Produção de hormônios, inclusive. Inclusive, né? São hormônios que mais fazem essa ação direta no sistema nervoso central, mas não deixam de ter uma ação hormonal, por exemplo, serotonina, dopamina, sem falar das endorfinas, né? Então são todos hormônios que têm a ver com a sensação de bem-estar. A farmacoterapia clássica, ou mais aceita para depressão, são os inibidores da recaptação de serotonina, que são as quicetinas da vida. Paroxetina, fluoxetina, né? Pamelor, né? O nome mais frequente usado aí, comercial. O exercício físico, por ter esses processos adaptativos de aumentar o aporte sanguíneo, aumentar o aporte de nutrientes, faz com que haja maior ação dos medicamentos inibidores da recaptação de serotonina, tá? Por aumento da disponibilidade de serotonina e por aumento da expressão de receptor. Então, é um adjuvante forte a melhora da resposta à medicação, né? Em alguns quadros mais leves, sim, pode ser o tratamento primário, né? Isso com efeitos diretos. Então, serotonina, dopamina, endorfinas, que são hormônios relacionados diretamente com a produção do bem-estar. E, indiretamente, todo o contexto positivo que, por exemplo, num contexto não atlético, fora dessa cobrança do alto rendimento esportivo, o exercício beneficia, né? Que é socialização, que é melhora da autoestima, evolução da composição corporal, né? Permite contato com ambientes diferentes, com um ambiente com ar livre, né? Às vezes coisas que a pessoa fica privada, tá? Em termos de... Aí entra aquela situação que a gente sempre fala. Qualquer exercício é bem-vindo, óbvio. Saindo da situação de sedentarismo, qualquer exercício vai beneficiar nesse contexto da socialização, da melhora da autoestima, né? Enfim. Mas o que foi visto que tem melhor associação com respostas à depressão, complementando a sua pergunta. Esse mesmo estudo avaliou modalidades de exercício físico e viu, em relação a sexo, idade, qual que teriam as melhores respostas, tá? E aparentemente as melhores respostas foram vistas com a caminhada, corrida, yoga e musculação, tá? Então essas seriam modalidades de exercício interessantes para, num contexto de depressão, ter melhor resposta fisiológica, independentemente de todo esse contexto amplo aí que envolve a prática regular de exercício físico. E o legal é o seguinte, eu conheço algumas pessoas que nunca praticaram atividades físicas e que, de repente, estavam percebendo que elas estavam se isolando do mundo, entrando na depressão, literalmente, né? E, de repente, o toque de amigos, né? Orientação de amigos, vamos caminhar com a gente, vamos correr. E a pessoa tomou gosto e você percebe que ela encontrou a felicidade. Exato. Isso é fundamental. Né? Exato, é isso que é o bacana desses grupos, né? De corrida, esses grupos de caminhada, porque é isso, é o contexto realmente da socialização, é onde realmente você resgata a pessoa dessa exclusão social, né? Dessa hibernação, um ambiente domiciliar muito restritivo. Então ela vê outros horizontes e isso é motivacional. Por isso que, por mais que a gente tem que ter essa situação cautelar, que a gente sempre reforça da prática segura do exercício, principalmente quando se vê uma ideia de melhora de rendimento esportivo, de cobrança em relação à prática do exercício, independentemente desses critérios de segurança, é muito positivo essas iniciativas das corridas de rua, né? A iniciativa dessas corridas e caminhadas, porque isso é motivacional, né? É um contexto muito agradável. É um contexto que tem música, que tem o uniforme, que entrega a banana no final e a medalha, né? Então, e é tecnicamente menos custoso, sim, né? Não tem, então basicamente precisa calçado. Exato, mas e assim, em termos de organização mesmo, né? De entrega do sistema gerencial, né? Das prefeituras e tal, sim, é de muito baixo custo. Precisa da rua, precisa de voluntários que dá para utilizar a própria estrutura governamental ali, né? Os professores de educação física da rede, enfim, né? Como voluntariado e demarcação, guarda municipal, esse tipo de coisa. Não é uma coisa onerosa. E é uma coisa que a iniciativa privada, né? Consegue, em parceria público-privada, ter benefício de abatimento em imposto e tal, por causa da lei de incentivo ao esporte. Então, existe essa contrapartida de também conseguir um patrocínio para água, para banana, enfim, né? É bem visto receber, né, esse tipo de patrocínio, é bem visto quem apoia esse tipo de iniciativa.
Então, são coisas que efetivamente tiram as pessoas de dentro de casa, que fazem, né, essa ideia da socialização, que fazem uma aproximação à prática regular do exercício físico, seja ela qual for, né? Então, é muito bem-vindo em termos de pensar na progressão de saúde mental dessas pessoas. Não, e é interessante que a gente percebe as pessoas mais próximas que começaram nessa vida, entre aspas, de esportista, né? Como mudaram em tudo, né? Inclusive pressão arterial. Fala, eu tinha problema com pressão alta, minha pressão normalizou. Eu percebo que eu estou mais alegre, que eu estou mais calmo e eu estou me socializando com pessoas que eu nem sabia que existiam. Exato. Né? Então, existe esse contexto favorável do exercício físico, né? Então, tem esses efeitos diretos, né, sobre a saúde mental, cognitiva, mas os efeitos globais em saúde, né? Fora ainda os efeitos sociais. Então, hoje também, a mesma forma que a gente tem os estudos em relação à depressão, a gente tem os estudos em relação à hipertensão arterial, também sendo exercício físico, né? Com diferentes magnitudes em relação ao exercício aeróbico ou exercício de musculação, como uma estratégia eficiente no controle da pressão arterial, né? Na resposta da glicemia. Então, você melhora a saúde geral do indivíduo, né? E até essa questão da caminhada, de ser barato e tudo mais, eu particularmente percebo isso toda vez que eu sempre trabalhei com criatividade. Toda vez que eu tive bloqueio criativo, eu saí para andar. E isso resolveu. Isso me fez ter ideias, me fez... acho que o cérebro oxigenou, sabe? Mais ou menos isso. E de graça. Mas é fato, porque são coisas simples que a gente começa a dar valor, que quando a gente está, por exemplo, num ambiente que a gente quer ter um ambiente criativo, mas é um ambiente fechado, né? Você tá lá com o seu estímulo de tela, você tá com um estímulo musical, você tá com um estímulo, sei lá, alimentar que seja, mas você não sente o vento batendo no rosto. E você sai na rua, dá aquela sensação de efetivamente sentir o vento, efetivamente ter esses outros estímulos táteis, né? Essas outras respostas sensoriais que são muito positivas para gerar criatividade, né? Então não é só o contexto da contração muscular, isso também tem benefício direto. Hoje a gente sabe que existe muito essa conexão músculo-cérebro, né? Então existem mediadores diretos da contração muscular que vão ter efeitos à distância no sistema nervoso central, né? Assim como existe uma situação de você pensar no movimento e executá-lo de forma espontânea e também gerar melhor resposta muscular. É um mecanismo advogado de uma possibilidade de incrementar a hipertrofia, tá? Evitar, por exemplo, aquela coisa de depois que você fez a correção do movimento olhando, por exemplo, no espelho, que é muito comum na academia, evitar aquela ideia de ficar se olhando no espelho, né, para a execução do movimento, mas tentar se imaginando o músculo contraindo, o músculo relaxando durante a execução do movimento. Isso poderia incrementar as respostas corporais também, né? As respostas de performance muscular também. Então, tudo isso vai óbvio, ser um auxílio a esse estímulo criativo, né? Tanto as respostas sensoriais quanto as respostas vindas da contração muscular. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a semana que vem com um novo tema. Obrigado aos nossos ouvintes aí pela audiência, né? E estou à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos aí através das redes sociais ou através aqui dos canais da rádio mesmo. Okay. Aí, Márcio, aí também do esporte, só uma nota aqui. Eu tive na Facilpa domingo e a Mariana aqui de Botucatu ficou em primeiro lugar, lá do Rancho São Francisco. Teve uma prova lá que ela fez em 13 segundos, muita coisa. E a Ana Laura Fraga também, era a mais jovem competidora de Botucatu. E no domingo, não sei qual foi o final dela, mas ela também estava em segundo lugar, só 9 anos, era a mais jovem competidora de Botucatu. E é gostoso, né? Quando você está fora de Botucatu e você vê o locutor, agora a competidora de Botucatu, a mais muito jovem. Legal. Muito não, legal. É gostoso, emociona a gente que está ali. A Mariana foi muito bem, ela foi muito elogiada. A Mariana é uma colecionadora de prêmios e troféus, é campeã, né? Nata. E é a treinadora também da Ana Laura. Né? Parabéns, Aninha, né? Amiguinha da Lolô. Tá todo mundo muito feliz com vocês, tá bem? Que legal.
Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.